Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aleluia, Deus. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com cada um. É com muita alegria que estamos na casa de Deus para poder exaltá-lo, glorificá-lo por tudo aquilo que Ele é. Ele é o ar que nós respiramos. A Tua misericórdia se renova a cada manhã e é por isso que estamos aqui. Eu quero convidar todos
aqueles que puderem, a se colocar de pé, para junto continuarmos esse momento de louvor. Mas antes, iremos fazer a leitura bíblica em Efésios 4, versículo de 7 a 16. Nós estamos no mês onde o tema é dons e serviços. E cada um aqui, eu, os meus colegas aqui, os meus irmãos, cada um aqui nessa igreja tem uma função no reino. Tem um serviço para qual foi chamado. Seja como professor na escola dominical, seja como ocupante do louvor, seja como regente de coral, seja na liderança das mulheres. Cada um aqui tem o seu papel no reino, de proclamar o evangelho, de levar as boas novas aos cativos. E nós devemos, todos os dias, pedir a Deus aonde eu devo levar o evangelho. No meu serviço, na minha faculdade, dentro do autocarro, numa paragem de ônibus. Eu sou a testemunha viva de Cristo, do alcance do seu amor. Então, que nós todos possamos continuar a servir esse Deus, levando as boas novas. Em Efésios 4, versículos 7 e 16, eu vou pedir para que a igreja leia os versículos pares, e nós aqui, no louvor, iremos ler os versículos ímpares. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Que possamos ser essa igreja que unidos apoiemos uns aos outros, ajudemos uns aos outros e, principalmente, levemos a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas. Que nós possamos ter em nós essa chama ardente de levar o Evangelho. Vamos cantar agora o cântico Pai, abre o meu coração. Quero sentir pelas almas paixão. Eu quero trabalhar, eu quero contribuir, eu quero ser um vaso usado por Ti. Ó Pai, abre o meu coração. Meu coração, eu quero sentir pelas almas paixão, eu quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por Ti, ó Pai, abre o meu coração. Quantos estão por aí a pedir? Eu aqui, sem nada fazer, eu quero trabalhar e contribuir.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nesse cântico nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos fazer aqui um cânon. As mulheres começarão, buscai primeiro o reino de Deus, e vão continuar no aleluia. E os homens vão começar comigo, buscai primeiro o reino de Deus. Ok? Vamos lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do nosso bom Deus. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca do nosso bom Deus. Aleluia, aleluia. De pedida se vos dá, buscai e encontrareis. Batei, batei e abri-se vos dá. Aleluia, Todos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de poder te servir. Obrigado pela oportunidade de estar na tua casa, de poder engrandecer e glorificar o teu nome. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor com que nos amou. Obrigado, Senhor, por cada irmão que se encontra aqui. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pela saúde, Deus. Nós te glorificamos, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo. É um Deus misericordioso, é um Deus que fez, é um Deus que faz, é um Deus que fará, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Move os nossos corações, Deus, para próximo de Ti a cada dia mais, que possamos Te louvar,
que possamos te engrandecer e te glorificar, Deus, não somente por aquilo que tu fazes em nossas vidas, mas por aquilo que tu és, porque tu és soberano, tu és santo, tu és excelso acima dos céus e da terra, e tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Nós te glorificamos e te exaltemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pedir à igreja agora que se assente. Passaremos agora pelo momento de dízimos e as ofertas. Aqueles que nos visitam não se sintam constrangidos, isso é uma prática dos membros da igreja, onde nós podemos ofertar ao nosso Deus e devolver aquilo que é dele, os 10%, né? E que nós possamos adorar a Deus nesse momento. Eu vou pedir para o irmão Lourenço e o irmão Rogério para fazer a coleta, e assim vamos louvar ainda o nome do nosso Deus, com o cântico que diz: é teu povo. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, Aleluia. exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Aleluia. Pedir ao irmão Rogério que ore, agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Obrigado, Senhor, que tu tens dado melhoras a um, Senhor, para poderem estar aqui reunidos, Senhor. Mas te queremos pedir, Senhor, para que eles se encontram produtividade, Senhor, no seu corpo, Senhor. Seja assim cada um quer que se encontre, Senhor, Deus. Brevemente também possa estar no nosso meio, Senhor Deus. Abençoa também, Senhor, estas ofertas, Senhor, que tenham por vontade, Senhor Deus. E também queremos pedir, Senhor, por orientação para o teu servo, para a tua palavra, Senhor, que capacite, Senhor, que ele transmita a mensagem que tu queres para cada um de nós. Em nome de Jesus, que nós te adoramos e pedimos tudo isso. Amém. Ainda iremos louvar o nosso Deus com o cântico Incomparável És.
como preparação agora deste momento. Peço aos irmãos que nesse momento, ao cantar essa canção, preste atenção na letra, e onde diz que o nosso Deus é incomparável. Ele não habita em tendas, ele não habita em edifícios, mas ele habita dentro do nosso coração. Então que nós possamos preparar o nosso coração nesse momento para a palavra do Senhor. Feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Uma vez mais, bom dia. Eu vou convidar que possamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. E todos nós gostamos de ouvir palavras sábias. Todos nós gostamos de ouvir uma palavra que nos acrescente, que nos traga algo que edifique, algo que nos faça melhor, algo que nos faça melhores cristãos, melhores servos, melhor família. E vamos começar por ler o primeiro versículo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 até 3. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos para estas primeiras palavras do capítulo 12, nós estamos a olhar para uma igreja que necessita de crescer,
que necessita de aperfeiçoar, de melhorar o seu serviço, não apenas no culto, mas algo, como dizia há pouco, que nós queremos melhorar o nosso contexto familiar, profissional, estudantil. E lendo então os versículos que se seguem, nós vamos ouvir então, em primeiro lugar, a igreja não deve ser ignorante acerca dos dons espirituais. A igreja olha para o seu passado, como estava no passado, e a diferença que faz agora no presente. Então leiamos os versículos 4 e 6 e vejamos como estas palavras sábias, elas são, em primeiro lugar, múltiplas, são úteis e espirituais. Versículos 4 até 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Fala aqui o texto bíblico da diversidade de ministérios e operações. Eu sei que alguns de nós têm traduções com uma outra linguagem diferente, mas estamos a perceber que vai dar ao mesmo. As funções que vamos desempenhando ao serviço de Deus não podem ficar limitadas ao que algumas pessoas desejam. É o seu hábito, é a sua tradição, ou querem impor. Não tem de ser assim. Era assim, mas agora eu digo que deve ser desta ou daquela maneira. Então, é importante recordar o versículo 1. Não quero, irmãos, que acerca dos dons espirituais sejais ignorantes. Nós não podemos ignorar que o Espírito Santo se manifesta de uma maneira múltipla. Não é de acordo com aquilo que eu quero, à maneira que eu quero. Mas nós estamos a ler o texto bíblico e peço que continuemos com os olhos postos no texto bíblico. Há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É importante este aspecto, a origem destes mesmos dons, destas funções, destes trabalhos. Versículo 3, o Espírito é o mesmo. Versículo 4, o Senhor é o mesmo. Versículo 4, versículo 5, versículo 6, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo está a escrever à igreja em Corinto a dizer que na igreja, entre nós, entre as pessoas transformadas por Deus, as pessoas que agora são conduzidas pelo Espírito Santo, não existe lugar ao serviço por encomenda. Ou seja, quando temos pessoas a realizar determinadas funções só porque alguém quer. Se olharmos para o versículo 6, percebemos que não diz que é o pastor que opera, não diz que é a deliberação da Assembleia, não diz que é este ou aquele irmão que delibera, mas é o Espírito, é o Senhor, é Deus que opera tudo em todos. Há alguém que queira desempenhar ministério na igreja não pode fazer porque eu quero, porque estes querem, mas porque Deus capacita. É Deus que capacita para a realização de determinadas funções. É Deus quem dá a habilitação. Podemos ter pessoas muito simpáticas, podemos ter pessoas muito prestáveis, pessoas muito desejosas de servir, mas olhemos para o versículo, para o texto bíblico. Estamos a ler o versículo 4, o Espírito é o mesmo. Versículo 5, o Senhor é o mesmo. Versículo 6, mas é o mesmo dom, o mesmo Deus que opera tudo em todos. E agora, irmãos, recordando os primeiros 3 versículos. Esta igreja em Corinto, aliás, se recordarmos os primeiros 11 capítulos, era uma igreja que por vezes confundia o serviço com o protagonismo. Era uma igreja que por vezes confundia o amor com vaidade. E a comunhão estava baralhada com a ostentação. Então, para que não ficasse qualquer sombra de dúvida acerca do que se esperava ver na igreja, Deus fala-os saber de como os capacita para o serviço. Daí o versículo 1 ser muito importante. Não quero que sejais ignorantes. Não somos nós que decidimos que agora este grupo aqui vai ter de realizar determinadas funções e este vai ter de fazer outras e aquele outras. E quem está lá em cima, temos nós de dizer, vão fazer estas. Mas versículo 6, é Deus que opera tudo em todos. Irmãos, os dons são múltiplos e revelam-se, de diferentes maneiras, o que alarga o leque de serviço na nossa igreja. Nós não podemos reduzir o serviço, o ministério, à escola bíblica dominical. Então dizer que só a escola bíblica dominical é que é relevante. Ou dizer que o culto público dominical, quem dirige, quem toca, estes é que são os relevantes. Então o resto do serviço, o que fazer?
Não podemos ser professores, então não podemos servir na igreja. Não estamos ligados ao louvor, à música, então não podemos servir na igreja. Onde ficariam os administradores? Onde ficariam os visitadores? A igreja em Corinto é ensinada a não fechar a porta à manifestação do Espírito Santo, porque pensar que podia reduzir ministérios. Não é uma questão de orçamento. Não vamos ter este ministério para não gastar dinheiro. Não. Estava um pouco confuso naquela igreja. Estava um pouco instalada a ideia de que uns eram mais importantes do que outros. E então, o Senhor fala-nos saber que não é responsabilidade da igreja capacitar, não é responsabilidade do pastor capacitar os seus membros para determinado serviço e dizer só estes ministérios é que são válidos, só estas funções é que podem ser desempenhadas. Por isso é que estamos a ler estes versículos que são múltiplos. Há diversidade de dons. Eu sei que alguma tradução tem uma linguagem diferente. Alguém cujo versículo 4 seja ligeiramente diferente deste que estou a ler. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Pode ler, por favor. Os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Obrigado. Os dons são diferentes. Há diversidade. Não reduzamos os dons aos que eu tenho, aos que eu quero, aos que eu gosto. Estamos a ler o texto bíblico. Eles são diversos, eles são diferentes. E hoje nós vamos ficar apenas por um. Já vamos lá chegar. Mas são todos uma capacitação divina. E agora, irmãos, recordemos. Ninguém partilha os dons naquela medida em que eu tenho e posso dizer aqui a um ou outro, fiquem com o meu dom. Fiquem com uma parte do meu dom. Os dons espirituais não se cedem aos outros. Agora vou dizer aqui a um irmão, a um casal, eu cedo-vos temporariamente o meu dom durante este ano de 2022, mas depois venho buscá-lo, quero de volta. Estamos a ler quem dá, quem opera, quem capacita, é Deus. Versículo 4, estamos a ler o Espírito é o mesmo. Versículo 5, o Senhor é o mesmo. Versículo 6, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O serviço pode e deve ser partilhado por mais irmãos, na medida em que todos servimos. Mas eu não posso emprestar o meu dom, não posso deixar o meu dom para que outro, nem tampouco o meu ministério, o meu serviço. Eu tenho de cooperar com os irmãos. Ninguém tem a exclusividade ou o monopólio dos dons. Eu conto sempre uma história de alguém que pensava que tinha a capacidade de dar o dom. Mas não. Alguém que se achava o senhor da igreja e que dizia tens de fazer isto, tu tens de fazer ali. Chegou ao ponto de dizer tu tens de ir para outro sítio porque eu sei o que é melhor. Irmãos, é Deus quem capacita, é Deus quem chama e é Deus quem opera. Agora que vimos que os dons são múltiplos, versículo 7. Vejamos como eles são úteis. Leiamos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Os dons são múltiplos, mas são úteis. Então, a capacitação do Espírito Santo é para o bem comum. Nunca é para enriquecer o nosso currículo. Nunca serve para encher a prateleira de capacidades, de talentos, de troféus e incluímos lá o dom espiritual. Não, os dons são úteis, são práticos, são visíveis, são perceptíveis e são audíveis. Nenhum dom fica inutilizado, ou como disse há pouco, suspenso. Durante este ano de 2022 não vou exercitar o meu dom. Vou colocá-lo na prateleira, vou colocá-lo na gaveta e depois, talvez em janeiro do próximo ano, eu tiro o dom. Versículo 7, ele é útil. O dom é útil. E antes de olharmos para o versículo 8, versículo 9, por aí adiante, atentemos para a importância que têm os dons que o Espírito Santo nos dá. Eles são proveitosos, são para o bem comum e servem a igreja. Este versículo 7 é o ponto de mudança, porque começa logo com esta palavra, mas.
Há uma oposição em relação àquilo que se pensava. Não, o dom não é para vaidade, o dom não é para ostentação, o dom não é para encher currículo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 7. Está o texto bíblico a dizer que Deus sabe o que nós necessitamos. Deus sabe de quem nós necessitamos. E Deus sabe a utilidade que a nossa vida tem no contexto de igreja. Os dons não servem, e peço desculpa por usar esta expressão, o detentor do dom. Ou seja, o dom não é para mim, como se fosse criada uma hierarquia em que o dom mais antigo, o dom mais destacado, proporcionasse ao crente um prestígio entre os irmãos. Não. Versículo 7. Ele tem de ser útil. E isto também era possível de acontecer naquela igreja. Aliás, a igreja em Corinto tem um histórico de confusão. Qual é o teu dom? É inferior ao meu? O teu dom é superior ao meu? Então, àqueles que me são inferiores, eu tenho o direito de me sobrepor a eles. E aos quais eu sou inferior, eu tenho de me calar. Não há dons mais importantes. Versículo 7. Eles são úteis e não podem ficar guardados. Isto significa que não há limite de idade para ter um dom. E é importante. Não há limite de idade para ter um dom. Não há um limite de idade para servir na igreja, nem que possa deixar de prestar. A partir de uma determinada idade já Deus não capacita ninguém. Deus não usa ninguém. Há umas 3 semanas, 2, 3 semanas, visitou-nos um senhor em São Pedro do Sul. E com toda a vontade de partilhar o Evangelho. Ele nasceu aqui, perto de São Pedro do Sul, e foi para o Brasil há muitos anos. E ele disse ao pastor Constantino: vai ouvir falar de mim. Eu vou levar o contacto e vou fazer conhecidos os irmãos lá no Brasil. Sabem que idade tinha aquele senhor? 92 anos. Vão ouvir falar de mim. Há 92 anos. Irmãos, não há limite de idade. Eu já atingi uma certa idade, então já não posso servir. Eu ainda não tenho esta idade, não posso servir. Versículo 7. É fácil de perceber para todos. É o Espírito Santo que nos capacita e Ele, melhor do que ninguém, sabe o que a Igreja Batista de Viseu necessita. Quais os ministérios que têm de ser desenvolvidos? Qual o serviço que se deve prestar? Quais as áreas em que a Igreja deve estar desperta, sensível e ativa? É o Espírito Santo para o que for útil. Mas, irmãos, todos temos um dom. Todos temos um dom. Não sou eu, o pastor, que vou dizer que o irmão Manuel, o irmão Rogério, o irmão Lourenço têm de ter este dom. Obrigatoriamente devem ter este dom. Não. Também não posso limitar ao Éder, ao Slava, ao irmão Roques. Não podem ter este dom. Versículo 7. Quem dá o dom é o Espírito Santo. Quem capacita é o Espírito Santo. Para quê? Para o que for útil. É o Espírito Santo que faz tudo isto. E o dom que Deus lhe concedeu, o dom que Deus te concedeu, é para proveito, é para utilidade. Ele deve ser útil. Irmãos, não existem dons ultrapassados. Não existem dons cativos. Não existem dons suspensos. Nem dons inúteis. Versículo 7. Estamos a ler. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não existem dons inúteis. Não existem dons ultrapassados. Todos os dons são práticos, são úteis, são necessários. E quando o Espírito Santo capacita uma comunidade com este dom, então é porque ela necessita que este dom seja exercitado. Se capacita outra comunidade com um dom diferente, nós não podemos dizer: eles estão errados. A igreja tal, aquela outra igreja está errada porque não tem o mesmo dom que nós, porque tem outro dom. O dom é útil. Se puder sublinhar, se puder marcar o versículo 7, recorde-se que o dom que Deus lhe deu é prático, é útil. Irmãos, ninguém tem dons em casa. Ninguém tem dons em casa. Dons, eu hoje esqueci-me de trazer o meu dom. Eu hoje, ao sair, tinha tanta coisa para vestir, pensei que estivesse mais frio, então não trouxe o dom. O dom não fica em casa. Alguns de nós temos investimentos. Uns apenas aqueles simples depósitos a prazo, a 3, 6, 9, 12 meses. E outros têm títulos mais ricos, mais fortes. Mas o dom não é este. Nem o depósito a prazo, nem os títulos da bolsa. Não.
o nosso dom não deixa de ser importante com o passar dos anos. O Espírito Santo sabe o que faz e sabe melhor do que nós. E quando nos capacita, versículo 7, é para sermos úteis. Nós temos muitos relatos na Bíblia de pessoas que foram chamadas por Deus que colocaram obstáculos. Há pouco quando falei da idade, recordava-me de 2 casos. Moisés e também Jeremias. Moisés disse tantas vezes a Deus, eu não posso ir. Ninguém sabe quem eu sou, não sei falar, não tenho passado. Jeremias disse, eu sou uma criança. Mas podemos recordar-nos de muitos mais. Eu não posso, eu já estou velho, eu ainda sou uma criança, eu não sei falar, eu não sei. Versículo 7. Quando Deus nos capacita, irmãos, não podemos dizer, eu já não tenho idade, eu ainda não tenho idade, eu já não tenho forças, eu ainda não tenho forças suficientes, eu não tenho conhecimento, eu tenho vergonha, eu não sei. Versículo 7. Se o Espírito Santo dá, é porque é útil, porque é necessário. Então todos nós podemos olhar para o versículo 7, sublinhá-lo, marcá-lo e perceber, eu sou útil na minha igreja. Certamente Deus sabe que nós temos as limitações físicas. Deus sabe que necessitamos. Deus sabe daquilo que nós necessitamos. Deus sabe o que nos faz falta. Então sejamos úteis, versículo 7. Sejamos prestáveis no serviço da nossa igreja. Irmãos, e terminando, o versículo 8. Chegamos então à análise do primeiro dom, que aliás são 2 dons. E permitam-me juntá-los porque eles são espirituais. Leiamos o versículo 8. Porque pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O dom espiritual apresentado nesta lista à igreja em Corinto, que devia de ser útil, diferente, palavra de sabedoria. Ao seu lado está o outro dom, a palavra do conhecimento. E estes dons, os irmãos conseguem perceber que são falados. Estamos a ler? Alguém pode reler o versículo 8, por favor, em voz bem audível? Porque a é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Obrigado. A palavra tem de ser dita. Não é uma questão de mãos, não é uma questão de pés, não é uma questão de velocidade, de força, é uma questão de palavra. Isto significa que o Espírito Santo capacita, dá sabedoria para que um de nós tenha a sabedoria, tenha o conhecimento para dirigir uma palavra a outros membros de igreja. O apóstolo Paulo está a escrever a uma igreja e explica: um de vós, pode até ser mais do que um, vai falar, capacitado pelo Espírito Santo, a ter uma palavra sábia, a ter uma palavra de conhecimento, no momento certo. Versículo 7, para o que for útil. Repito, não se trata aqui de uma questão de abraços, não se trata de uma questão de força, de carregar as compras de alguém, de ir agora junto àquelas famílias dos nossos irmãos que estão em isolamento, não podem sair, levar as compras, como fizeram com a minha família em agosto. Não se trata disto, trata-se de uma palavra que é dita. E esta palavra, versículo 7, revela a sabedoria divina para a correção, para o crescimento, para o estímulo, para a edificação da igreja. Alguém descreveu este dom como a revelação sobrenatural ao homem de algum detalhe do conhecimento de Deus. Quer isto dizer algo que não pode ser conhecido pela maneira humana, uma forma natural, nem é a palavra adquirida pelo nosso conhecimento, pelo nosso estudo, pela nossa análise, mas é algo que nos ultrapassa, algo que nos transcende, porque é dado pelo Espírito Santo. Porque é uma palavra que vem da parte de Deus, mas tem de ser uma palavra falada, uma palavra dita, uma palavra ouvida. Versículo 7. É útil. É útil. Esta palavra de sabedoria, esta palavra de conhecimento, vem do Espírito Santo. Não é uma questão de um grupo que tenha estudado e que vá dizer que é esta ou que é aquela, mas é a revelação do Espírito Santo. Nós temos uma forma de dizer é melhor ficar calado. Usualmente nós dizemos isto. É melhor ficar calado para não dizer
algo de errado, saber esperar o tempo para falar. Mas, versículo 8, quem tem este dom não pode ficar calado. Tem de falar porque é uma palavra. Mas este falar não é por impulsividade. Quando falo de impulsividade, na Bíblia, recordo logo do apóstolo Pedro. Quando Jesus fazia uma pergunta aos discípulos, era ele que dava o passo em frente. Quando Jesus tinha uma situação de confronto, Pedro era o primeiro a falar. Era ele que chegava à frente. E às vezes falava assim, precipitadamente, rápido demais. O versículo 8 não está a falar da palavra por impulso, da palavra precipitada, mas, pelo contrário, é uma palavra de sabedoria. Porque foi Deus que o capacitou para dizer alguma coisa. Há 2 textos bíblicos. Eu pedi a um dos irmãos que pudesse ler Lucas, capítulo 5, versículo 22. Lucas, capítulo 5, versículo 22. Um de nós pode ler, por favor. Jesus, sabendo que eles estavam a pensar, disse: "E é que estão a pensar lá no íntimo?" Obrigado. E outro pode ler Lucas 6, 8, por favor. Outro de nós possa ler Lucas 6, 8. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão que esquecia: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu. Obrigado. Obrigado por estas 2 leituras. Estes 2 textos revelam que Jesus percebia o que ia no coração das pessoas que estavam ali à sua volta. Interessante. Nós, às vezes, dizemos, ele falou sem intenção. Pensamos nós que aquela pessoa... Pensamos que podemos ler os sentimentos ou o pensamento dos outros e dizemos, mas fez sem intenção. O caso de Jesus é completamente diferente. Ele conhece a motivação. Ele sabe que tipo de pensamento passa pela nossa cabeça. Ele sabe o sentimento com que as nossas palavras podem ferir ou podem alegrar, a motivação com que as dizemos. Neste caso, os seus críticos que o ouviam, que aguardavam o momento oportuno para desacreditar Jesus. E nestes 2 momentos, Jesus falou. Jesus disse algo muito importante para quem o ouvia, mas também para nós hoje. Jesus falou porque pensais essas coisas nos vossos corações. E depois ouvíamos, levanta-te e põe-te de pé. E estas palavras resultaram de um conhecimento prévio, conhecimento divino, superior de Jesus em relação aos seus contemporâneos. Apesar de saber o que lhes ia no pensamento, apesar de saber o que lhes ia no coração, Jesus falou. Disse algo que justificou a ação seguinte. Nestes 2 relatos, Lucas 5 e 6, foram curas, o que reforça a necessidade de saber falar no momento oportuno. Irmãos, nós temos tantas oportunidades para ficar calados e temos muitas para falar. O Espírito Santo vai nos capacitar. Não estou a dizer que todos tenhamos este dom, mas alguns de nós, um de nós, tem este ou outro dom para saber falar no momento oportuno. Nesse momento, Deus revela o que é necessário para a prossecução da sua vontade. E não se pense que estes dons são apenas para os irmãos que são os diáconos. Os irmãos conhecem os diáconos da nossa igreja. Slava, os irmãos diáconos podem ficar de pé, por favor. Slava, Pedro, irmão Rogério, irmão Pedro. Ficar de pé, ninguém vai ver. Mas faltam-nos aqui outros irmãos. Estão a ver? Orem por eles, irmãos. Podem sentar, obrigado. Estão a ver estes irmãos diáconos? Não são os únicos que têm palavra de conhecimento, de sabedoria. Não é uma função que exija esta palavra de sabedoria, mas eles podem ter, no momento oportuno. Este dom não é para os que falam, para os professores da escola bíblica dominical. Eles é que têm a palavra de conhecimento ou de sabedoria. É para o pastor. Estes 2 dons servem para formar a igreja. Mas também servem para as mudanças que Deus entende como necessárias para a nossa vida. Não são ajustes, não são retoques, são mudanças espirituais. Sabemos o que são ajustes. O salão está limpo, mas falta só uma parte não está limpa, então nós vamos dar lá um ajuste.
A casa está arrumada, mas há um móvel que precisa ter ali um pequeno retoque e nós damos. A mesma coisa se passa na pintura. Às vezes mudamos a cor e fica tudo bem. Só um retoquezinho. Não, não é isso. Estamos a falar de uma mudança espiritual que deve acontecer na nossa vida. E estas necessidades da nossa vida não se resumem a questões materiais, físicas, mas é necessária uma libertação espiritual. Então voltamos aos textos de Lucas 5 e 6, onde Jesus fala para mudar não só no aspecto físico, mas também na componente espiritual. Precisamos de pedir a Deus que capacite um ou mais de nós com estes dons. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. Algo que traga uma vitória diária através da partilha desta palavra de sabedoria, de conhecimento. E isso o Espírito Santo faz na igreja. E falo na sua vida, através da sua vida, através de qualquer um de nós. Repito, não tem a ver com a idade, com muita ou pouca idade. Não tem a ver com os anos de membresia. Não tem a ver com o esforço nosso. É uma capacitação do Espírito Santo. Quando olhamos para a sabedoria, nós temos um aviso. Ninguém descure a sabedoria e o conhecimento. O livro de Provérbios tem este capítulo 1, versículo 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Precisamos ser uma igreja sábia, uma igreja do conhecimento. E ao longo de todo o livro de Provérbios nós encontramos pérolas para a nossa vida. São palavras de sabedoria, são palavras de conhecimento. A igreja em Corinto tem a oportunidade de crescer, de amadurecer, de perceber que o Espírito Santo está a capacitar os seus membros com mais do que um dom, mas pelo menos com um dom, para algo que seja útil. E eles deveriam perceber que a manifestação destes dons traziam libertação, traziam alegria, satisfação para as suas vidas, pelo Espírito Santo. Os dons que se seguem, eles estão alicerçados em palavras de sabedoria e de conhecimento. E todos os dons devem estar ligados a estas palavras. Para nós agora, a manifestação destes dons não pode ser decretada ou limitada por nós. Disse há pouco, não é apenas para os diáconos, não é apenas para os professores da escola bíblica dominical. Não posso ser eu a limitar, porque não sou eu que dou. É o Espírito Santo. Uns dizem que tem de ser por esta maneira, outros dizem que nunca pode ser por esta maneira. Irmãos, biblicamente, é o Espírito Santo que capacita. É o Espírito Santo que sabe, que entende como deve ser feito. E agora, uma forma muito prática. Se o irmão tem este dom, sente que Deus lhe deu este dom, então fale. Fale. Mas fale da revelação do Espírito Santo. Nunca por uma revelação de ocasião, da sua leitura do momento. E nós temos esta capacidade de, no momento, lermos, mas permitamos que seja o Espírito Santo. Estamos a ler o versículo 8, diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. É pelo Espírito Santo. Terminamos este tempo de culto recordando esta importante mensagem para a igreja em Corinto, para a igreja em Viseu, sobre os dons espirituais, sobre o serviço. Quando há pouco entoávamos o canto, eu estava a pensar, cantar, pai, eu quero trabalhar, eu quero contribuir. Mais do que a melodia ser agradável, recente, desconhecida, já antiga, queremos contribuir? Queremos ter palavras sábias que queremos dizer, que queremos ouvir? Recordemos que elas são, em primeiro lugar, múltiplas, diferentes. São úteis e são espirituais. E eu pergunto, sente que Deus tem capacitado? Sente que Deus tem dado este dom para falar? Então fala. Nós vamos terminar este tempo fazendo uma leitura congregacional.
Nós, habitualmente, no início do ano, lemos o Pacto das Igrejas Batistas. E vamos lê-lo hoje, ainda que não seja o primeiro domingo do ano, o primeiro dia do ano. Mas é uma altura propícia para nós fazermos uma leitura em conjunto deste documento que nos caracteriza. E ele vai ser projetado e nós vamos lê-lo. E vamos, a determinada altura, vamos dizer que estamos comprometidos, se sairmos daqui, da nossa cidade, a cidade onde vivemos, onde trabalhamos, onde estudamos, e se formos para o outro lado, nós comprometemos-nos a estar unidos a uma outra igreja. Esta palavra vai ser falada. E eu vou pedir que nós possamos ler. E os irmãos que concordarem, que estiverem de acordo, então possam ler este pacto. Podemos tê-lo, Diana, por favor. Tendo sido levados como... Cremos pelo Espírito de Deus a aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e tendo sido batizados sobre a nossa fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora, na presença de Deus, dos anjos e desta congregação, muito solene e alegremente, entramos no seguinte pacto, como um corpo em Cristo. Comprometemos-nos com o auxílio do Espírito Santo a andar juntamente no amor cristão, a trabalhar para o progresso desta Igreja, no conhecimento, na santidade, no conforto e na espiritualidade, a sustentar os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, a contribuir liberal e regularmente para o sustento do ministério, para as despesas da Igreja, para o auxílio dos pobres e para a proclamação do Evangelho em todas as nações. Comprometemos-nos também a manter uma devoção particular e familiar, a educar religiosamente os nossos filhos, a procurar a salvação de todos, especialmente os nossos parentes, amigos e vizinhos, a serem corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos e exemplares em nossa conduta, a serem industriosos nos trabalhos escolares, a evitar a inflação, a difamação, a ira e a ser zelosos em nossos esforços para estender o reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrar-nos uns dos outros das orações, a ajudar uns aos outros nas enfermidades e nas necessidades, a cultivar as relações francas e a delicadeza moral, a não sentir logo as ofensas, mas estar sempre prontos a perdoá-las e a buscar, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, comprometemos-nos, quando saímos deste lugar para outro, a unir-nos a uma outra igreja, a mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e do Espírito deste Pacto. O Senhor nos abençoe e proteja, para que possamos ser fiéis e sinceros até a morte. Amém. Vamos orar. Senhor, pedimos-te que as nossas palavras reflitam quem nós somos e que, na realidade, não vivamos na ignorância, mas que sejamos submissos à ação, à manifestação, ao querer do Teu Espírito Santo em nós. Pedimos-te que nos capacites, que nos faças ser uma igreja unida. E quando falarmos, seja de uma palavra vinda de Ti. E quando ouvirmos, que também os nossos corações sejam sensíveis às palavras que ouvimos. Pai, usa-nos para a Tua honra e glória. E que cada um de nós Te sirva, Te siga alegremente. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Enquanto escutarmos o poslúdio, vou convidar que possamos ficar em oração
individual, silenciosa com o nosso Deus. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer? De tudo aquilo que o Espírito Santo me dá. Então, enquanto escutarmos o prelude, vamos ficar em oração a sós com o nosso Deus.